Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial e hoje não é diferente, estou com um cara aqui, um brother, um irmão, um amigo que trabalha na área hospitalar. É um tema muito pedido, então eu vim gravar hoje aqui com ele. Sigoli, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá aqui falando para essa galera, para esse bando de manutencistas que querem entender um pouco mais sobre essa área. Obrigado mesmo, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Antes de começar, eu só queria que você se apresentasse para que a galera saiba quem é você, as suas experiências, com o que você trabalha, qual que é a sua formação. Manda brasa, o microfone é seu. Ok, obrigado. Bom, a minha base profissional se deu na área hospitalar, né? Já há 25 anos. Eu passei por grandes corporações, cuidando na área de manutenção, de engenharia clínica, obras, né? Tenho a formação em administração, mas como existe uma mesclagem nas suas atividades na área hospitalar, que você tem que se adaptar a cada momento para poder entregar um resultado positivo, significativo e competitivo no mercado, não existe uma especialidade fixa onde você tem que se dedicar somente na área predial ou na área de engenharia clínica. Você tem que entender de tudo um pouco e poder se adaptar ao momento, que é um dos momentos mais críticos que nós passamos agora, que foi a área que mais foi requisitada, que foi hospitalar, questão do Covid, né? Tivemos que nos adaptar também para poder responder à altura o que a sociedade pede, né? E é um negócio assim muito dinâmico, porque você falou, putz, aqui tem uma crença limitante, existe aquela coisa de, poxa, só o engenheiro, só o médico, e não é isso, não é só uma área, o negócio é complexo, são diversas áreas que compõem um sistema só, imagino eu que seja isso. Com certeza, muitos nem sabem que existe engenharia na área hospitalar, né? Existe a parte de engenharia clínica, engenharia hospitalar, que é a parte predial, a engenharia de obras e de projetos também, né? Quando você tem um plano diretor longo, você tem que ter uma estrutura para te dar suporte para atingir esse objetivo, né? Que é o que ocorre com a maioria dos hospitais. Hoje você está trabalhando no hospital, você já vem lá de um grande hospital que trabalhou muitos anos e você sempre cuidou da parte de manutenção predial e da manutenção hospitalar também, porque, de novo, é uma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça. São duas áreas distintas, tem a manutenção predial, da edificação, das instalações e a manutenção dos equipamentos hospitalares. É tudo uma coisa só, é separado? Como que funciona isso aí? Não, na verdade é separado. Você tem os especialistas que acabam se dedicando, sim, que ficam abaixo da estrutura de gerenciamento de operações, né? A parte hospitalar, ela cuida do que corresponde da parede para dentro, que é a parte de tubulações, instalações elétricas, a estrutura, revestimento, acabamento, e a parte clínica cuida da parede para fora, que são os equipamentos. Então todo o suporte que se dá à área cirúrgica, a área de tratamento, o centro de diagnóstico, ela é feita com base na engenharia clínica, né? Temos a parte também de engenharia de projetos, que é onde você planta a semente do crescimento do hospital. Então você vai implantar como que eu vou te dizer, um processo no futuro. Você coloca isso primeiro no papel, faz o projeto, tem que adequar a parte de instalação para receber essa tecnologia, porque isso é muito sério, né? E tudo isso você tem que ter como base aquilo que você tem ao teu redor. Então hoje nós temos algo muito preocupante, que é a crise hídrica, a crise energética, né? Então os hospitais eles devem ter um plano de contenção, né? Então você tem o plano A, o plano B e o plano C. Lógico, depende muito do recurso de cada instituição e depende também o que o teu hospital abrange, né? Então, se você tem uma unidade crítica
cardiológica, você tem que ter um determinado tipo de suporte. Você tem somente um centro de diagnóstico, é outro tipo de suporte. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da tomada de decisão, né? Hoje, a questão da crise hídrica está preocupando muito, a energética também, né? Porque você tem que ter um suporte e autonomia para um momento de falta você não parar a parte hospitalar que lida diretamente com a vida. Não pode, não. Não pode. Num condomínio residencial, pô, já acabou a energia, não tem elevador, sobe de escada. Obviamente, não é o correto, mas ok, você vai de escada, acabou a água, a piscina fica sem abastecer, mas e no hospital, cara, isso é inadmissível, assim, não pode, a água, a energia tem que ter ali a todo instante. Todo instante. Você não pode parar o processo, não. Você perde vidas, né, e todo esse plano de contenção você faz a longo prazo, né? Então, hoje a parte hídrica, você tem o primeiro passo é a Sabesp, o segundo não corresponde, você tem que ter um poço artesiano que corresponda com o teu consumo, e o plano C também, ou em paralelo, o abastecimento alternativo com caminhão-pipa, abastecendo full time, né? Direto, para poder suprir. Lógico, isso depende muito da instalação de cada hospital. A parte de energia, você tem que ter uma usina que pelo menos atenda às áreas críticas. O ideal é que ela mantenha toda a instalação 100%, mas isso requer muito investimento. Não é todos os hospitais que conseguem ter esse tipo de autonomia, né? Mas as áreas críticas, elas precisam sim, e não tem como não ter esse recurso, né? E nesse momento de transição entre a concessionária e a tua fonte alternativa, você tem que ter jogo de cintura e se adaptar com no-breaks, né, com reserva para determinada área. Então, lavanderia, você não pode parar uma lavanderia. Então, a reserva de água, ela tem que ter autonomia para suprir até que você consiga colocar em prática o teu plano B. Manutenção preventiva aqui é algo que é mais do que básico, é igual beber água. Isso aqui é corriqueiro, não tem como fugir, né? Aqui é preventiva e preditiva, é o dia a dia de vocês. Exatamente. Eu acho que a manutenção preventiva, ela, principalmente no hospital, é algo que não dá para você pensar em alternativa. Você tem que colocar em prática todos os dias. A interrupção de um determinado recurso no momento de necessidade crítica é o que você falou. Em um condomínio, você tem um impacto que você consegue administrar. Aqui a gente está lidando com vidas, né? Eu não tenho alternativa, eu tenho que fornecer, né? Existe várias situações que às vezes te surpreende, que você não pensou, que você vai se aprendendo no dia a dia e usando como lição para o futuro, que é isso que faz a experiência de um profissional que se formou na área hospitalar. Perfeito. Né? A faculdade ela não ensina isso. Infelizmente, isso só se aprende na prática. Eu falo que um profissional que se formou na área hospitalar, ele consegue se adaptar em qualquer outro ambiente. Um profissional que se formou na área industrial ou qualquer outra especialidade do mercado não consegue se adaptar em um hospital por conta da particularidade do senso crítico. Você colocou algo muito interessante. A parte de energia, em um condomínio, quando há uma oscilação que você sente que para um elevador, para um portão, o impacto ele é mínimo, porque você consegue, inclusive, se adaptar com o proprietário, o morador. No hospital não tem isso. Não tem. Você imagina você no meio de uma cirurgia ter uma oscilação de energia na hora que o médico está no meio de um procedimento. Acabou. Né? Então, isso torna... tem uma particularidade que tem que ser levada em consideração. Né? Aquilo que é tolerado fora de um hospital, aqui não é. Não tem como. Não tem como. O controle de infecção também é muito pesado. Né? Você não consegue abrir um forro no meio de um corredor do hospital.
sem uma proteção. É o que eu ia te perguntar, como que é fazer manutenção em um hospital, em um leito, em um apartamento? Deve ser um negócio assim com uma criticidade, cara, gigantesca. O profissional tem que estar, do pé à cabeça no mais alto nível ali de limpeza. Tem que ser um negócio assim muito... Eu imagino que seja algo muito. O hospital, você tem várias divisões. Você tem a internação comum, né? Você tem uma unidade de transplante que ela requer um pouco mais de cuidado. Você tem centros cirúrgicos, né? Você tem medicina nuclear, onde você tem equipamentos críticos. Todos eles requerem cuidados, uns mais, outros menos, por questão até de custo e de agilidade no processo. Perfeito. Alguns você consegue aplicar um pouco mais de velocidade, outros não. Perfeito. Né? Só que assim, é unânime a questão de cuidado com o paciente quando se diz contaminação cruzada. Então, o colaborador que vai atuar num ambiente desse, ele primeiro tem que estar protegido com todos os EPIs e EPCs. Porque muitas das vezes, aquilo aonde ele vai atuar, ele não tem visão. O que tem lá? Ele abre um forro. Vai ter poeira? Sim, vai ter poeira, mas a poeira pode conter vírus, bactérias, que está lá adormecido e você acaba mexendo e expõe o colaborador. E o contrário também. Imagina um paciente internado e você mexendo no forro do lado da cama desse paciente, né? Você tem a questão de radiação, que você também tem que tomar cuidado. Sim. Uma ressonância magnética, você não usa ferramenta comum, ou é a ferramenta apropriada de titânio, de aço inox, né? Ou você perde o campo magnético dispensando o gás hélio para desprender a ferramenta que grudou no equipamento. E isso já aconteceu várias vezes. Eu já vi em algumas instituições onde somente em uma ação perdeu todo o gás hélio. Você tem que acionar o botão de emergência ou baixar o campo magnético utilizando o equipamento apropriado para isso, porque não fica disponível aqui, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração quando você vem trabalhar no hospital, né? Você tem que ter em mente que o teu atendimento, ele é diferente de um atendimento de indústria, de um comércio, de um varejo, né? Aqui o senso crítico ele tem que estar muito mais apurado para o resultado não impactar para o cliente que muitas das vezes está incapaz de se defender. Perfeito. E o manutencista ele tem que ter um olhar, você falou em olhar crítico, e eu imagino que seja em relação a tudo, porque se ele usar a ferramenta errada, se ele pegar a chave, o cara tem que estar ligado a todo instante, tem que estar atento ao que ele está fazendo ali, porque uma chave de fenda convencional que ele usou, ele pode acabar com uma coisa e se... Ele precisa estar esperto, porque às vezes no dia a dia, lá você, vou trocar a lâmpada. Num condomínio, você vê isso normalmente, as pessoas às vezes esquecem de colocar o cinto, esquecem algumas coisas, porque não está atento, não fica ligado o tempo todo. E aqui, um vacilo desse pode custar uma vida. É verdade. Muitas das empresas não davam importância para a questão de climatização, né? O ar servido. O hospital, você tem uma particularidade que você, além de se preocupar com a higienização que as boas práticas já colocam nas melhores instituições, você tem a questão da análise da qualidade do ar. Isso você tem uma regra a se seguir, né? Que é a portaria, onde você faz a coleta, manda fazer análise para poder atender e até mesmo proteger os teus clientes, né? É o mesmo de água. Semestralmente, você tem que fazer limpeza dos teus reservatórios de forma regular, com empresas capacitadas para isso, né, que emitam a certificação, mas o mais importante não é a certificação,
é a execução. Falou. Né? A sanitização do jeito que se deve ser feita. Infelizmente, Felipe, hoje o mercado está cheio de empresas que acabam colocando valores muito fora do parâmetros para simplesmente darem o certificado. É isso aí. Né? Isso tem que ser levado em consideração. A parte do ar também, o PMOC tem que ser feito de forma regular, tem que ser feito com excelência, usando produtos apropriados, mas principalmente o profissional que está fazendo esse tipo de trabalho tem que estar protegido. Porque você imagina, né, um equipamento que tem um atendimento pontual, ele não renova o ar. Ele simplesmente puxa, passa pelo mecanismo, um filtro e lança de novo no mesmo ambiente. Então, tudo que está parado no ambiente está passando naquele filtro. É um ciclo, né? Ele é fechado. Então, isso tem que ser levado em consideração, Felipe. A parte de suporte ao cliente, principalmente ao cliente, e o trabalho a quatro mãos da manutenção, da área de engenharia clínica, engenharia de obras, tem que estar ligada diretamente com a CCH, que é o departamento do hospital que cuida do controle de infecção. Ele acaba medindo e criando barreiras para mitigar ou até eliminar a possibilidade de contaminação cruzada que acaba colocando em risco o paciente. É aquilo que a gente fala do trabalho em equipe, não só na palavra, não é só falar, o trabalho em equipe existe, só aquela coisa bonita. Tem que ter de fato, tem que ter o sincronismo ali, todo mundo tem que estar junto pelo bem maior, que é manter o empreendimento, o hospital funcionando bem e que não vai trazer risco nem para o operador, para o manutencista, para as pessoas que estão aqui dentro, nem para o paciente. Imagino que a sintonia aí precisa ser gigantesca, com reuniões diárias, semanais, mensais, para poder manter sempre todo mundo ali, porque não é fácil. Não. A gente sabe que não é fácil, sempre tem um que fala... Enfim, são seres humanos, né? A gente sabe quais são os desafios do dia a dia para poder manter a galera unida e todo mundo olhando para um objetivo só. Agora, pegando o contexto aqui, qual que é o maior desafio que você vê em fazer a manutenção hospitalar, em cuidar de um hospital? O que você assim, poxa vida, isso aqui é... A gente já falou de várias coisas, né? Talvez seja até difícil falar uma única só, mas tem uma coisa que seja... O que você falou, você tem razão. É difícil você pontuar um item só, mas hoje nós temos aqui um desafio, né, que os hospitais estão passando, que é ter uma performance financeira que condiz com o atendimento que o cliente espera. Então, eu vou dar um exemplo para você. As cirurgias que eram programadas acabaram esvaziando os hospitais por conta do Covid. As pessoas prolongaram alguns tratamentos, cirurgias, atendimentos médicos, né? Evitando, com medo de pegar o Covid. Né? Ninguém quer ir no hospital. Ninguém quer. Então você tem algumas particularidades. Sobreviver nesse mercado, na atual situação, é muito complicado, porque aquilo que poderia dar um pouco de margem de lucro para um hospital acabou sendo postergado por conta do Covid. Perfeito. E o que ficou, por conta de limitações financeiras que acabam criando limites, né? Dificultam a sobrevivência da maioria das instituições, né? Graças a Deus, pelo que a gente está observando, está tendo um decréscimo nas internações, nas passagens no pronto atendimento com relação a pacientes com sintomas de Covid, né? Então, eu acredito muito que a tendência agora é voltar a crescer e dar base de sustentação para as instituições de saúde, que estão, a maioria, muito judiadas. Porque é uma empresa. É uma empresa. Entra dinheiro, sai dinheiro, tem funcionário, tem ali o balanço mensal, enfim, é uma empresa. Sim. Obviamente que o core dela é cuidar da saúde das pessoas, mas é uma empresa. Você tem ali
o seu objeto, que é o trabalho, é cuidar da saúde. Então você precisa ter receita, Sim. porque você tem despesas. Sim. O dinheiro tem Sim. que entrar e no final da conta tem que fechar. Sim. Não faz sentido uma Sim. empresa funcionar somente por funcionar. Não é uma... Mesmo uma instituição filantrópica, ela... Tem custos. Tem custo, tem que se manter, porque senão não justifica, né? Então existe um trabalho a 4 mãos da equipe médica, a equipe assistencial de modo geral, junto com a área comercial e as operadoras, né? E isso tem que ser trabalhado dia a dia, né? Não tem como você buscar uma outra alternativa. E você veja, os custos que nós temos nas suas proporções é o mesmo que a maioria das pessoas tem na sua casa. Energia você tem que pagar, água você tem que pagar, gás você tem que pagar, colaborador que te dá o apoio você tem que pagar, e são colaboradores que possuem uma base profissional voltada para a saúde. Você não consegue pegar um auxiliar de limpeza que não tem uma base na área de saúde, né? Porque o exemplo é o mesmo, a manutenção é a mesma coisa. Você pegar um profissional que trabalha num comércio, na área de limpeza, e colocar para atuar no hospital, não que esteja errado, mas a forma de atuar na área hospitalar não condiz com a área de varejo, totalmente diferente. Em hospital não pode usar vassoura. É mesmo, eu nunca vi. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Porque na hora que você usa, os hospitais usam mop, né? Então você usa o mop para passar no piso para não levantar a poeira, não levantar aquilo que está parado. Você tem que fazer a limpeza, mas você não pode movimentar o ambiente, porque você acaba contaminando, né? É o mesmo princípio da limpeza de dutos de ar-condicionado. Faz análise, tem contaminante, né, que ultrapassa o limite tolerável, faz a limpeza. Tem contaminante, está abaixo do limite estipulado, não mexe, deixa quieto, né? E você controla como? Fazendo análise da qualidade do ar. Você tem pontos de medições que você usa como parâmetro para a tomada de decisão. É isso que é o importante. Como que é cuidar dos gases? Então, isso é uma coisa que foge bastante de um condomínio convencional, de um prédio, da manutenção do nosso dia a dia. É a parte de gás. Imagino eu que seja algo bem difícil também de cuidar, de gerenciar e obviamente, das instalações, porque você não pode ter um furo numa tubulação que vai levar oxigênio. Não sei nem se eu falei besteira. Sim. Mas o trato que você precisa ter para isso, eu imagino que além do insumo, além do produto, as instalações também devem exigir um cuidado gigantesco, de ter que fazer ultrassom e tudo mais. Exatamente. Na realidade, assim, a composição de gases medicinais no hospital, ela se dá de algumas formas. Você tem o tanque criogênico, que vem oxigênio líquido, que é o que alimenta a maioria da instalação do hospital. Você tem os cilindros, e aí se divide, né? Então você tem cilindros de oxigênio, você tem nitrogênio, óxido nitroso, óxido nítrico, depende muito do tipo de tratamento. Oxigênio, vácuo e ar comprimido tem em todos os hospitais. Então você tem o tanque criogênico e você tem uma bateria de cilindros que normalmente você coloca para te atender um determinado tempo se o tanque criogênico apresentar alguma falha. Perfeito. Né? A tubulação, normalmente, as boas práticas, você tem a tubulação pintada na cor correspondente ao gás, com fluxo de direção. Você faz análise de ultrassom para busca de vazamento, né? Isso aí, normalmente, uma vez por ano, se a instalação estiver impecável, é o suficiente, né? Revisão em todos os bicos de saída, porque você tem um anel de vedação que muitas das vezes apresenta problema, você tem que trocar aquele anel. Tudo isso compõe o quê? Bom, primeiro, uma instalação eficiente. Perfeito. Segundo, uma economia, porque
Hoje, a base das indústrias fornecedoras de gases medicinais é a energia elétrica. O consumo, praticamente, que compõe o valor do gás é a energia elétrica, né? A nossa energia está altíssima, inclusive bandeira 2, vermelha, né? E já estão falando em reajustá-la. Então, o custo é elevado. Então, o cuidado compõe na economia também. Perfeito. Né? Além da segurança. Então, você tem uma série de situações que você tem que capacitar o teu profissional para não cometer o erro. Você vai fazer um trabalho numa tubulação de oxigênio, né? Líquido ou cilindro, bateria, você não pode usar nada à base de hidrocarboneto, porque eles reagem e acabam provocando uma explosão. Olha isso. Não é? Você vai fazer uma solda num percurso de uma tubulação onde você consegue fechar, mesmo com ela totalmente fechada, as boas práticas fazem o quê? Você tem que bater nitrogênio para tirar todo o oxigênio dentro da tubulação antes de colocar o teu maçarico ou o equipamento que você vai utilizar quente para fazer a emenda. Então, tudo isso são particularidades que você pega um profissional que não tem essa habilidade, ele comete uma falha, não porque quer, mas é porque ele não conhece, não tem essa base. Esse profissional tem um custo. O profissional que eu contrato para trabalhar dentro do hospital, às vezes ganha um pouquinho mais, não porque ele está só numa área hospitalar, é porque ele tem que ter uma base de trabalho que corresponda com aquilo que você espera. Perfeito. Né? Isso é muito importante. A parte de oxigênio é algo que chama muito atenção. Eu tive um histórico no passado de um profissional de enfermagem que, quando eu cheguei nesse hospital, eu tive a informação que o cilindro explodiu. Eu achei estranho e, ao investigar no mesmo dia, eu esperei ele sair da medicina do trabalho. Bom, primeiro que eu falei, olha, o cilindro não explode. Já começa por aí. Segundo, o horário era propício para que ele estava tomando café. E aí uma coisa liguei com a outra, a margarina, a manteiga. Esse colaborador, ele comeu o pão dele, lavou a mão, mas ficou ainda o resquício da manteiga. Uau! Quando ele pegou o cilindro para transportar, o que estava ocorrendo? O cilindro tinha vazamento de oxigênio. Ele entrou em combustão e queimou a mão por conta da manteiga. Então você veja, são coisas que na cabeça de uma pessoa que não é da área hospitalar não passa. Nunca na vida eu ia imaginar um negócio desse. Não, nunca. São situações que são aplicadas. Manteiga de cacau. No frio todo mundo passa. Principalmente criança, quando precisa do atendimento médico hospitalar, que vai fazer uma inalação, se o hospital utiliza a composição correta, o que tem? Oxigênio. E começa a queimar todos os lábios da criança e a gente pensa que é o frio. Não é o frio. É a reação que dá a manteiga de cacau com o oxigênio da inalação. Caraca! Então são essas coisas, são particularidades que, se eu for linkar aqui, a gente vai ficar... Vai embora. Por isso que o profissional de saúde, quem trabalha na área hospitalar, tem seu valor no mercado. Para você ter esse profissional, você tem que pagar. Perfeito. Não é mais, assim, não chega a um ponto de falar, nossa, mas você tem que valorizar esse profissional. Porque ele tem que atuar com cuidado para proteger, muitas das vezes, o teu irmão, teu filho, teu esposo. Isso aí. Né? Então tem um custo isso. E a particularidade do hospital, não tenho o que falar. Aqui não tem alternativa de você fingir que faz. Ou você faz, ou aparece no fim da linha a ausência daquilo que você deixou de fazer. Não tem aquela coisa de só preencher a ordem de serviço e passar um paninho no ar. Felipe, você sabe muito bem, né? Que nós trabalhamos apoiando a área de condomínios, né?
Isso existe. Na área de varejo, condomínio, existe. Né? É o que nós falamos. Muitas das empresas fingem, né, que fazem determinada atividade meramente para cumprir contrato e receber. Mas aqui não dá. Manutenção é obra de presídio. Você sabe, não aparece. Né? É obra de presídio, nenhum governador gosta de fazer, porque não dá voto, não é Ibope. Mas existe o que eu coloco para todos. Se você não lembra da manutenção, é porque ela está ocorrendo muito bem. No dia que você passa a perceber que determinada área está sendo afetada por manutenção, alguma coisa está errada. O que é? Isso aí. Tem que ser levado em consideração isso daí. Se o usuário começou a perceber a falta de manutenção, alguma coisa aqui... Exatamente. Vamos começar a investigar porque tem coisa errada. Eu falo uma coisa, e isso eu uso para todos, e inclusive na minha casa é o que eu mais uso para os meus filhos, né? Faça o teu melhor com as condições que você tem. Perfeito. Sempre. Se você fez o teu melhor com aquilo que você tem, e mesmo fazendo o teu melhor não foi o suficiente, pelo menos a tua consciência está limpa. Animal. É ponto. É isso aí, cara. Não. Que baita ensinamento, cara. Imagina. Que baita ensinamento. E eu não tenho nem o que falar. É justamente isso. Tem que fazer o melhor, cara. Melhor. Independente se hoje você tem um, faz com um. Exato. Amanhã você tem dois, faz com dois. Faz o melhor, cara. Sempre, sempre, sempre. Isso pra tudo, não só pra manutenção, tudo, né? Pra vida. Tudo. Você falou para os seus filhos, isso aí é um ensinamento gigantesco, cara. Mas o principal, ter amor ao próximo, porque quando você tem o amor ao próximo, você vai fazer o teu melhor, porque o resultado que você quer que chegue para aquela pessoa que está lá na frente é um resultado com diferencial, é um resultado que muitas das vezes você não tem para a tua vida, mas você quer proporcionar para aquele que está lá na ponta um resultado acima da média, vamos dizer, né? Isso eu aplico para todos da minha equipe, né? Eu atualmente estou cuidando da área de laboratório, farmácias, engenharia. Eu estou com engenharia de obras, engenharia de manutenção, engenharia clínica, suprimentos. Sozinho ninguém cuida. Impossível. Você tem que ter pessoas boas do teu lado, dar autonomia a essas pessoas para que elas tomem decisão. No momento de acerto, elogiar em público e no momento de dificuldade, trazer, entender e ajudar. Não é nem corrigir, é ajudar. Porque muitas das vezes a pessoa acaba cometendo uma pequena falha, não por maldade. Ninguém faz nada por maldade. Faz por falta de apoio, faz por questão de entendimento, muitas das vezes, que não corresponde com aquilo que você busca. O que você tem que fazer como gestor é apoiar. E antes de tomar qualquer decisão, exaurir todas as possibilidades de ajudar. Esse é o ponto. Animal. Tem um vídeo do Silvio Santos, ele novinho ainda, no que ele fala o seguinte, que nenhum homem, ninguém sai de casa falando hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer o mal, hoje eu vou fazer isso para poder prejudicar. O cara sai na boa intenção, no bom sentido. Então isso que você falou, cara, pra mim faz total sentido, eu entendo perfeitamente. É ajudar, pô, porque às vezes a pessoa, muitas das vezes, na maioria dos casos, não faz por maldade. Não. É porque faltou alguma coisa, faltou uma orientação, faltou um entendimento, faltou alguma coisa no lar, alguma coisa faltou, cara. É ajudar, entender e ajudar. Sigurd, já encaminhando aqui pro final, cara. Já encaminhando, eu sei que a gente já passou um bom tempo fazendo um bate-papo. Tem algum ensinamento? Eu sei que, de novo, você tem vários, cara, você tem vários. A gente tem muita história para contar, inclusive de quando a gente trabalhou junto, enfim, tem muitas coisas. Mas tem algum ensinamento que você passaria para as pessoas, seja manutencista, seja gestor, facility, o síndico, ou enfim, o pai, o filho, alguma coisa que você gostaria de entregar a mais para essa galera que está assistindo a gente aqui?
ou ouvindo, né? Porque isso aqui vai virar o podcast e também o vídeo do YouTube. O que você diria pra essa galera? Bom, primeiro que assim, nunca pare de se reinventar. E não desista das pessoas, não desista das empresas, não desista do grupo que você vive, né? Invista nessas pessoas. Às vezes é tempo. Às vezes a pessoa só precisa de tempo. E você tem que apoiar. E se adaptar é muito importante, ainda mais no mundo que vivemos. Se adaptar com princípios, né? Então você tem que se adaptar à situação financeira, à situação social de cada ambiente que você vive, né? E dar o suporte para que cada um, no seu dia a dia, se desenvolva. E o suporte, muitas das vezes, algumas pessoas acabam colocando, o suporte é financeiro. Não. Às vezes é o apoio, é escutar. É trazer a pessoa do teu lado e dar condição para que ela exponha a opinião dela também. Não podemos julgar nenhum profissional simplesmente pelo erro que ela cometeu, que na maioria das vezes é pontual. E quando não é pontual, pense, será que eu estou dando todo o apoio para que aquele profissional mude ou aquele processo ele acabe alterando e me dando um resultado melhor? Às vezes é só a falta de apoio. A população ficou muito carente nesses últimos tempos, né? De modo geral, o isolamento traz angústia, traz tristeza. E hoje nós temos uma mídia que infelizmente não agrega nada à sociedade além de expor aquilo que todos nós já sabemos, né? O que a população está precisando é ter um carinho maior, principalmente quando liga a TV, que você acaba visualizando só, infelizmente, desgraça, né? A manutenção em si, ela é uma área muito discriminada nas empresas, engenharias, né? Então você pega a engenharia de manutenção, o pessoal, né? É igual a limpeza. Põe no subsolo. Tudo põe no subsolo. É ótimo, né, Felipe? Eu vi isso lá no subsolo. Mas é assim, dê valor a esses profissionais. São pessoas que, se você não tiver no teu condomínio, na tua empresa, né, no teu comércio, no teu varejo, no teu hospital, você vai sentir falta. E quando você sentir falta, infelizmente, vai ter um custo, seja com vidas ou seja financeiro, para colocar em ordem. Valorize esse profissional. Dê atenção a ele, suporte. Ele não é simplesmente uma ocupação na tua folha de pagamento. Ele tem seu valor. Traga ele para o teu lado, né? E isso é muito importante. Se adaptar é um dos principais pontos. Todo mundo tem que se adaptar a cada momento. Sabemos disso, né, Felipe? E como? Não é? E como? Sigoli, cara, muito obrigado, velho. Obrigado de coração. Que bate-papo incrível, velho. Eu tenho certeza que somou muito pra galera, seja no sentido de manutenção, no sentido de vida, cara. Putz, que baita ensinamento, velho. Muito irmão, obrigado, de coração, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Felipe. Esse aqui foi o Marcos Sigoli, um cara firmeza, gente fina, irmão, brother. Como você pode ver, foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que você tirou diversos insights. Espero que você tenha tirado diversos insights positivos. Como que a gente encontra nas redes sociais? Instagram, LinkedIn. 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 O Instagram é mais família. LinkedIn tem. Marcos Sigoli. Lá tem um contato, né? E a base daquilo por onde eu passei. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Se você está ouvindo via Manutencast, via podcast, a gente está em todas as principais plataformas. Vai lá no YouTube depois para poder ver o Sigoli como é que ele é. Se está no YouTube, vai fazer um exercício, vai fazer a ginástica, vai lá, procura também o Manutencast. A gente está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, enfim. É só jogar lá que todas as redes você vai encontrar. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Forte abraço, até a próxima e fui!